Tudo bem? Boa Boa noite, noite. tudo bem e você? Que honra receber o senhor aqui de É um novo. prazer. Bom, fico muito feliz. É, poder informar, né? Poder usar o poder aí da rede social para o bem e poder ajudar tanta gente, né, doutor? Como é que foi seu dia hoje? Ótimo, dentro da rotina. Já fiz minha atividade física às 6 horas da manhã e depois Que a horas? rotina de 6 horas? trabalho. Né? 6 horas você faz? É Aham. melhor fazer de dia cedinho que já garante. Hoje eu fiquei sem, porque eu deixei para depois, aí não deu tempo. É por isso que eu faço cedo, porque como eu opero, nem sempre dá tempo de fazer à noite ou à tardezinha. Sim, Então, de manhã já já está garante, né? feito. É, E hoje o senhor teve cirurgia? não, hoje é consultório. Atendimento Aham. clínico, é. E no consultório, imagino que o senhor recebe muitas reclamações ou ouve muitos pacientes, porque logo que eu falei do assunto da próxima live, né, que a gente faria, o senhor falou, Dani, vamos falar sobre o Aham. sono. Porque tem muitas queixas, doutor, já vamos começar a entrar no assunto, aí já tem 17 pessoas participando, já está ótimo, é um grupo unido, importante a gente informar, né, e que as pessoas multipliquem essa informação depois. Então, quais são as queixas que o senhor recebe sobre o sono e por que o senhor achou tão importante a gente falar sobre o sono hoje, doutor? Como nós já conversamos na entrevista, para ter boa saúde, há necessidade de construir alguns pilares. E quais são os pilares? Antes, as pessoas imaginavam que a alimentação fosse mais importante dos pilares e depois, eventualmente, a atividade física, e acompanhada de sono e estresse. Hoje, já vários trabalhos demonstram que o sono é mais importante do que qualquer uma das outras dos outros pilares. Se você quiser ter cérebro sadio, se você quiser evitar doenças metabólicas como diabetes, quiser evitar câncer, quiser evitar Alzheimer, perda de memória, é melhor você dormir do que comer. Para você ver Nossa, a importância que, se tiver que escolher entre comer e dormir, entre fazer atividade e dormir, atividade física, quem dorme bem está na frente em termos de saúde mental, física e principalmente cerebral. é o principal pilar, então, da nossa saúde. Hoje já há um certo consenso na neurociência que o principal pilar é justamente o sono. Mais importante, o senhor falou que o exercício e que a alimentação. É claro, tudo é importante, mas é mais importante ainda. É mais importante porque se você fica sem fazer exercício um dia, uma semana, um mês, é lógico que tem a sua importância, tem a produção de hormônios, libera endorfina, fertilizantes para o cérebro. Se você ficar em jejum um dia, 2 dias, você vai ser, inclusive, beneficiado, desde que você não tenha doença. Agora, se priva um sono menos de 8 horas, você já começa a apresentar queda no seu rendimento, produção de cortisol, produção de adrenalina, noradrenalina, e isso aí começa já a deteriorar o teu cérebro, você já perde, começa a ter comprometimento de memória, você perde energia, perde vitalidade. Tá? Começando para a gente entender, depois a gente vai chegar em como ter um sono bom. O que acontece no nosso corpo quando a gente está dormindo? Por que a gente se desliga assim? E o sono é mais para descansar a mente ou o corpo? Porque tem dia que a gente faz tanta atividade e chega falando, não vou dormir como um anjo, a gente não dorme. O sono é mais para dar aquele download na mente ou no corpo? Ou nos Os dois? dois. O É, sono é um mecanismo só para nós analisarmos a importância do sono. Uma pessoa que vive aproximadamente 100 anos, 33 anos, teoricamente, ela está dormindo. Então, é um terço. Deus não criaria um ser humano e deixaria dormindo se não fosse importante. Entendeu? Ele não programaria o cérebro de um ser humano sem um terço de sono. Então, você fez uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas falam assim, eu corri uma maratona, eu trabalhei muito parte física, então eu preciso descansar. Lógico, alguns ciclos, e ele é dividido praticamente um sono REM,
que é movimento rápido dos olhos, e o sono não REM. Então, é um ciclo que funciona em torno de 5 ou 6 ciclos por noite, por aproximadamente 8 horas, de 90 minutos cada ciclo. E no ciclo do sono não REM, é onde é consolidado a memória e é um sono profundo. E nesse sono profundo, você revitaliza a parte física. Então, vai produzir, por exemplo, a pessoa está cansada, vai produzir hormônios como hormônio do crescimento, vai produzir neurotransmissor como a acetilcolina, vai produzir a GABA, a própria serotonina, e com isso as pessoas vão ter uma recuperação e, inclusive, a melatonina, que ela é um antioxidante, ela vai ter uma revitalização física. Então, é fundamental ter o sono não REM. Agora, quanto ao sono... Quando a gente está dormindo, que é o movimento rápido dos olhos, né? Quais são essas etapas? Quando a gente deita na cama, que etapa que é essa? Quando deita na cama, é a primeira fase entre a transição da vigília para um sono superficial. Mas antes, para nós não perdermos, eu vou voltar nisso. Então, o sono não REM, ele consolida a memória de curto para longo prazo e ele restabelece a vitalidade física. Agora, o sono REM, que é movimento rápido dos olhos, ele revitaliza, ele processa todas as emoções que a pessoa teve durante as 24 horas, ou durante o tempo que ela ficou acordada. Então, as pessoas, por exemplo, teve uma emoção de raiva, uma emoção de tristeza, de ódio, de ansiedade, ele vai revitalizar. Então, a pessoa que não tem um sono REM eficaz, o que vai acontecer? Não vai revitalizar, ela vai ficar agitada, provavelmente vai ter insônia, movimentos involuntários das pernas, com as pernas em quedas, e ela pode ter sonambulismo e muitas vezes pesadelo, porque não ressecou a parte emocional. Agora vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Então, a primeira fase do sono é a transição entre fechar os olhos e começar a querer dormir. Ainda, se você ouvir um barulho, se você está sujeito a mudança, a temperatura te incomoda e você pode acordar. Agora, essa é a primeira fase do sono não REM. A segunda fase do sono é uma fase intermediária. A pessoa já está sonolenta, precisa de um estímulo maior para ela poder acordar. E a terceira fase, que é a fase mais profunda, que é a fase onde há a produção, principalmente de serotonina, onde acalma. Então, a pessoa está no sono profundo e ela, na maioria das pessoas, é lógico, em todos nós temos exceções, ela não é acordada facilmente, porque ela já está num sono considerado profundo. E depois dessa fase, aí sim vem o sono não REM. O sono não REM é denominado sono paradoxal. Por quê? Porque a pessoa ela faz movimentos dos olhos, então ela fica fazendo tremores dos olhos e ela fica mais fácil ser despertada. E por que esse movimento dos olhos, doutor? Porque está sendo elaborado esse processo emocional, mental, e foi criado, foi codificado para que esse processo seja feito com eficácia, houvesse o movimento dos olhos. E isso ativa praticamente todas as áreas dos sentidos. Por isso que num sonho que normalmente acontece no sono REM, as pessoas elas enxergam, elas escutam, elas podem sentir o gosto, elas podem sentir o olfato e normalmente, a não ser em alguns casos, elas impedem na natureza, elas
tem atonia muscular. O que é atonia? Para de movimentar, porque senão a pessoa começa a se debater. Então, a natureza nos fez assim para bloquear os movimentos, para a pessoa também não se despertar ou agredir outra pessoa que esteja ao lado. E tem vezes que a gente dorme tão profundo, meu marido já chegou a me acordar uma vez e falou, acho que você tinha morrido, que é o mal respirar, a respiração é muito lenta, a gente entra num estado mesmo, o Chico Xavier que falava, vocês morrem todos os dias, né, e ressuscitam. É uma parte do nosso corpo, a gente está quase desligado ali realmente, né? É como se tivesse tirado da tomada e no outro dia ligo de novo. Isso, por exemplo, falando em termos de cérebro. Quando nós estamos agora, todos estão nos ouvindo, estão nos vendo, e nós estamos conversando, então nós somos numa atividade ativa, nós estamos em vigília. E a partir do momento que vai aprofundando, então, eu vou fazer uma analogia agora. Imagina que cada sala onde nós estejamos tenha 1000 lâmpadas. E quando nós estamos acordados, as 1000 lâmpadas estão acesas. À medida que nós vamos aprofundando, vai apagando, 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 até ficar escuro. Então, nós saímos num estado de consciência, de desperto, de vigília, e vai aprofundando o estado de inconsciência. E quanto mais vai aprofundando, menos atividade a pessoa vai tendo. É como se tivesse, e na verdade é uma anestesia autoinduzida. É verdade. Para quem dorme bem, né, doutora? Ainda bem. A gente já explicou. Em que momento, só antes da gente entrar nas pessoas que têm problema para dormir, acredito que muita gente está aqui hoje preocupada com isso, qual que é o momento que ocorre o sonho? E o sonho, ele é mais longo ou mais comprido? Durante quanto tempo é o nosso sonho? Para quem costuma sonhar e se lembrar? Porque parece que às vezes o sonho não acaba, ou é tão rápido, ou é só alguns minutos só que eu tenho esse sonho. Não, como eu falei, tem em média, para quem dorme umas 8 horas, tem uma média de 5 a 6 ciclos do sono. Então, imagina um ciclo. 90 minutos um, mais 90 o outro, e cada final do sono, na última etapa, em torno de 20 até 25, eventualmente 30% é o sono não REM. E o sono não REM, ele é maior na fase depois das 4 horas da manhã, das 3 horas da manhã. Então, que nós denominamos uma pessoa que dorme 8 horas, das 4 horas que ele tenha dormido, das 5 horas até as 8, das 4 às 8. E o sono mais profundo, ele é mais comum no início do sono. Mas todo o ciclo é um ciclo completo de sono não REM e sono REM. Na natureza humana, né? Agora, doutor, sono é um remédio, sono é bom, como é bom a gente ter aquela noite de sono, acordar pronta para o dia seguinte, mas nem sempre é assim. Por que as pessoas têm dificuldade para dormir? Cada vez mais as pessoas têm essa dificuldade. Por quê? O que está acontecendo? É só nos reportarmos aos nossos avós, quando não tinha internet, normalmente há 50, 60, 80 anos atrás, não tinha tanta luminosidade, não tinha computador, e o que eles faziam? Depois do jantar, eles eventualmente conversavam e iam dormir. E hoje? Hoje as pessoas elas não conversam e elas estão conectadas numa tela, uma tela desde televisão, de computador, de celular, de iPad, e notebook. E essa tela, o que elas transmitem? Então, eu, inclusive, eu vou usar esse óculos aqui até o final para me proteger. Essas telas, elas mostram, transmite uma onda eletromagnética e luz azul-violeta. Essa luz azul-violeta, ela danifica a nossa retina e ela impede a proteção ou a produção de melatonina. E com isso, com esses estímulos associados, por exemplo, a pessoa, agora nós estamos tendo várias guerras ao redor do mundo, elas vendo guerras, vendo política, vendo futebol, e elas ficam excitadas.
e elas ficam excitadas, o cérebro, ele não descansa, não relaxa. Então, as pessoas vão ter dificuldade de dormir. E a própria luz, eu recomendo usar esses óculos. Eu normalmente uso esse óculos logo que eu tomo banho, quando eu chego em casa à tardezinha ou à noite, até antes de dormir. Por quê? Ele me protege da radiação eletromagnética de aparelhos, e não só aparelhos, mesmo que eu não veja tela nenhuma, tem a luz fluorescente. Então, ele também impede a entrada de excesso dessa luz que vai inibir a produção de melatonina. E a melatonina é o indutor do sono. Sim, e a gente produz essa melatonina naturalmente, e a melatonina de tomar? O que o senhor fala sobre isso? As pessoas me perguntam e questionam, eu devo tomar melatonina? Eu falo, antes de tomar melatonina, por que você não faz o que precisa fazer? Por que você não faz a higiene do sono? Por que você não aprende a meditar? Por que você não aprende a relaxar? Por que você não protege os seus olhos? Por que a 1 hora antes ou a mais, antes de você dormir, você não desliga a tela? Então, assim, a melatonina, ela tem a sua eficácia, tem a sua indicação, mas não é assim a primeira indicação. Então, a pessoa, o incrível que pareça, hoje tem médicos e tem as comadres e as mães dos pais dando melatonina para as crianças. É um absurdo. Tá? Porque não tem, então, algo natural, um recurso que é natural, é da natureza humana, né? Então, qual seria, doutora, esse protocolo do sono? Vamos lá, primeira dica. O protocolo do sono é procurar dormir, por exemplo, o ideal seria entre as 21h30, isso adulto, porque adolescente, criança, o ideal seria até antes das 20. O ideal é uma criança, um adolescente, dormir de 8h30 a 9h30 por noite. Hoje, a maioria dorme 5, 6 horas. O adulto, o ideal é dormir às 20, eventualmente máximo 21, às 22h30 ou eventualmente às 23 horas. Hoje, não é grande parte, mas muitos adultos dormem depois das 23, 24 horas e muitos dormem depois das 2, 3 horas da manhã. Então, a primeira coisa é isso. O segundo, como eu já comentei, é desligar aparelho eletrônico, tela. Todas as telas, no mínimo 1 hora. Procurar... Relaxando a mente? Vai relaxando. Nada de ler, assistir televisão em quarto. Quarto foi feito para dormir, não foi feito para assistir televisão, não ver computador e nem celular. Eu um quarto. Da televisão é um costume, eu só durmo assistindo televisão, é difícil. Então, tirar esse costume. Pensa nisso. E quarto não foi feito para colocar televisão. Não tem que ter TV no quarto. Em hipótese nenhuma. O quarto é uma câmara de dormir. Como se eu entrasse lá naquela cápsula, era para dormir. Não é uma câmara para você ficar vendo tela ou ficar excitado. É para relaxar. Segundo, criar um ambiente próprio para isso. Eu vou já comentar sobre esse ambiente. Então, antes disso, o ideal é você alimentar sempre que possível, criar uma rotina até às 19 horas, com raras exceções após as 19 horas. O ideal é você se alimentar no mínimo 3 horas antes de você ir para a cama. Não meia hora, ou 1 hora, 2 horas antes de ir para a cama. Por quê? Porque o nosso aparelho digestivo, principalmente quando tem uma alimentação mais gordurosa, eventualmente muitas proteínas, isso demanda um aporte de sangue para o estômago, o aparelho gastrointestinal. E com isso diminui o aporte de sangue no nosso cérebro. E as pessoas ficam mais ansiosas, mais agitadas quando elas comem. E evitar de comer, então, comidas teoricamente pesadas, com muita gordura ou com muita proteína muito tarde. Outro fator,
como você chamou bem a atenção, Daniela, o quarto deveria e deve ser considerado uma câmara de sono. E o que é essa câmara? Uma temperatura agradável, não pode estar 10 graus, e nem 40 graus. Sempre que possível, por exemplo, o ideal, a temperatura é 22 graus, 24 graus para baixo, até 20, 24, 25, até 20, eventualmente 18, 19. Porque quanto mais baixa a temperatura, diminui o metabolismo e induz mais o sono rápido. Tem isso? Tem Não sabia. barulho, é ideal uma câmara com proteção acústica, não ter barulho externo. Outra coisa, toda a luz, mesmo aquela de o sinal de quem tem televisão, eventualmente despertador ou do ar-condicionado, mesmo aquela luzinha, um isolante preto para anular aquela luz. Aquela Uma luz luz que de seja já compromete o sono. Outro fator, eventualmente, se a pessoa acorda para urinar, o ideal é você ter luz amarela ou luz vermelha. É uma luz extra que você não ligue a luz fluorescente branca, porque aí já compromete a produção de melatonina. Então, Aí esses não são, consegue assim, botar e dormir. são fatores básicos que todos os seres humanos que queiram dormir deveriam adotar, ou devem adotar. E o que eu vou melhorar como rendimento ou como saúde na minha vida fazendo isso? Porque às vezes a gente acha que dorme bem, mas não conhece esse verdadeiro sono. Eu, por exemplo, sempre dormi com a televisão ligada e vou experimentar fazer isso. E essa uma hora, quando eu entro no quarto, eu tenho que estar nesse escuro completo, sem nenhuma luz, sem nenhum som, né? E aí eu vou pegar no sono mais rápido? Ou vai ser difícil? Eu tenho que meditar? O que fazer para pegar no sono? Aí vai depender de cada pessoa. Por exemplo, o porquê que a pessoa tem insônia é uma condição ou física ou emocional. Física, por exemplo, a pessoa que foi operada ou que tem uma dor, que tem uma cólica menstrual, uma cólica renal, se ela está com dor, vai ser disparado estímulos na região do tronco cerebral que é responsável por desligar a mente. O outro fator, os outros fatores são emocionais. Se a pessoa não tem nenhuma dor, nenhum estímulo físico, a outro fator é emocional. Agora, se a pessoa é muito ansiosa, se ela está muito depressiva, se ela está muito angustiada, se ela está muito estressada, então vai haver a produção excessiva de hormônios, e os principais, adrenalina, noradrenalina e cortisol, e quanto maior número, ele tem um equilíbrio com a serotonina e melatonina. Aumentou esses hormônios estimulantes, diminui a serotonina e diminui a melatonina. Tem que ter um equilíbrio. Por isso que as pessoas, se você analisar, todas as pessoas praticamente que têm distúrbios mentais, elas têm uma dificuldade de ter um sono regular, restaurador. Dificuldade para dormir, imagino. Com Congelou aqui. certeza. Uhum. Sim. E doutora, remédio para dormir. Muitas pessoas recorrem, começam, eu durmo bem, eu apago, eu acordo, mas esse efeito não é natural, né? O que fazer e o que esses remédios podem causar a longo prazo? Remédio, se você for ver da onde vem a escrita, é remediar. Tá. Então, ele não resolve. Ele é lógico que uma pessoa, por exemplo, teve uma condição emocional, descobriu que está com câncer, teve uma morte de um parente, isso, o cérebro fica a mil. Aí, nessas condições, você pode fazer um tampão, por uma semana, por 10 dias. Inclusive, quem tiver curiosidade, é só ler as bulas. Por incrível que pareça, até as indústrias farmacêuticas, eu acredito que eles são obrigados a colocar,
pelos órgãos reguladores, como a Anvisa, FDA nos Estados Unidos, que não deve usar mais que 20, 30 dias os remédios para dormir. Está escrito lá na bula. Na bula. Só que o que acontece? As pessoas, elas entram numa zona de conforto. Se mesmo que teve um desafio muito grande, como eu mencionei anteriormente, elas se sentem tão confortáveis e usam isso como um amuleto. E elas acham que pode carregar esse amuleto o resto da vida. E não é por aí. Todos os medicamentos, sem exceção, eles promovem uma degeneração cerebral quando é usado a longo prazo. Eles comprometem o ciclo circadiano, o ciclo do sono funcional, fisiológico, e eles comprometem a produção de neurotransmissores. E as pessoas não têm um sono regular. Elas até, a grande maioria, inclusive muitos desses medicamentos, são indutores do sono, elas fazem dormir, mas não mantêm a regularidade, a funcionabilidade desses ciclos naturais do sono. Qualidade do sono. A pessoa acha que dormiu bem, mas não dormiu. Ela só apagou e levantou ali. Agora, eu que já usei remédios para ansiedade, e logo quando você vai ao médico, esses remédios para ansiedade te dão um pico, né? Ou depressão, que é uma mistura um pouco de tudo. E aí já teve médicos que falaram para mim, Dani, então você tem que tomar um remédio lá com dificuldade para dormir, você toma. É o famoso Zolpidem, é o famoso e outros do tipo. Já outros já falam que não, que você tem que, seu corpo tem que ir acostumando com o remédio. Mas muitas pessoas que têm ansiedade tomam remédios para dormir, e são muitas pessoas, especialmente o Rivotril, que hoje, né, pelo preço baixo, você compra por 8, 10 reais um Rivotril na farmácia. Mas a longo prazo ele pode causar uma demência mesmo? Existem casos, doutor, comprovados disso? Há vários estudos demonstrando que, como eu falei, eles degeneram o cérebro. Quando você não tem, uma pessoa não tem um ciclo regular do sono, então vai haver um desequilíbrio, uma desarmonia na produção de neurotransmissores. E havendo essa desarmonia, esse desequilíbrio, vai haver uma chance maior de degenerar o cérebro. Tem estudos mostrando que pessoas que tomam indutores do sono, esses tranquilizantes, por mais de 20 anos, há uma degeneração através de ressonância magnética comprovada. É lógico que tem outros fatores também, mas há uma degeneração do cérebro, e essa degeneração pode levar à perda de memória, pode levar à demência e pode levar ao Alzheimer. Agora, doutor, muitas pessoas falam, eu tento deixar o remédio para dormir, mas eu não consigo. Não conseguem dormir. O que é melhor? E como tirar aos poucos essa medicação? Porque se ela tira e fica sem dormir, também é ruim. Ou se ela toma e consegue dormir, ela vai nesse ciclo que não termina nunca. O que dizer para essas pessoas? Como fazer elas reduzirem essa quantidade de remédios que tomam para dormir? Elas têm que aprender a procurar saúde. O remédio vai mascarar e vai, com o tempo, trazer uma promissória de doença. A pessoa precisa ser muito disciplinada, sair da zona do conforto, deixar de autossabotagem. Se você e cada um de nós que estão participando dessa live, observar, quando uma pessoa faz muita atividade física, no mínimo 1 hora, e principalmente de atividade aeróbica, e que ela transpire, o que vai acontecer com o corpo dela? Ela vai ter um pouco de dor muscular, que é uma reação, ela vai produzir endorfina. Endorfina é uma morfina natural produzida pelo cérebro. Ela vai acalmar o cérebro, ela vai diminuir as dores e, com isso, vai relaxar o corpo. Se quiser dormir, começa com atividade física. Como eu falei, faz a higiene do sono, aprenda a momentos de relaxamento durante o dia, aprenda a fazer yoga, fazer meditação. Se uma pessoa não está com uma dor física, é uma dor emocional. Então, é trabalhar essa dor emocional e com
quando ela não tem condições de fazer esse trabalho sozinha, procurar profissionais competentes para auxiliá-la. Não é através de medicamento que ela vai solucionar uma falta de sono. Inclusive, ela vai agravar com o tempo. E essa pessoa, às vezes as pessoas que estão nos vendo agora, que querem retirar o remédio, isso é aos poucos, é claro, com orientação médica, o próprio médico que prescreveu, ó, eu quero diminuir essa dose, é aos poucos, e desmamando, como falam, né? É possível? Hoje, eu tenho vários pacientes que eu atendo por dia que estão desmamando de todos os medicamentos. Desde medicamento para dormir, medicamento para cefaleia e medicamentos para praticamente a maioria dos transtornos mentais. Como que isso é possível? É lógico que se precisa ter um acompanhamento médico. Por exemplo, eu atendo as pessoas com ansiedade, estresse, depressão, com dor de cabeça, com insônia. Aí eu pergunto para elas, você está disposta a fazer o que precisa fazer para você ser sadia? As pessoas falam assim, não. Então eu falo, tudo bem, eu respeito, só que eu não vou poder te ajudar, porque eu ajudo quem quer ficar sadio. Pode até procurar outro médico, talvez ele vai passar muitos medicamentos e é uma escolha tua. Agora, aquelas pessoas que estão realmente dispostas, eu faço uma avaliação, através, lógico, de uma anamnese, vejo os hábitos das pessoas e faço uma avaliação bioquímica, onde eu procuro analisar como estão os hormônios, como estão os minerais, como que estão as vitaminas, como que estão a função renal, como está a função hepática. Com isso, eu tenho uma noção de como que está a reação bioquímica da pessoa. E, por exemplo, uma pessoa que tem falta de vitamina B12, que compromete o funcionamento do cérebro, de vitamina B6, de vitamina D, de alguns minerais, como o magnésio, o selênio, o zinco, que tem importância não só na imunidade, mas também no funcionamento do cérebro, eu reponho esses nutrientes deficientes e ajudo as pessoas a produzirem de uma forma mais natural e além de ter o comprometimento, não comigo, mas com elas, de seguir um roteiro, seguir um caminho aonde elas possam, gradativamente, à medida que elas vão se acalmando, vão tendo um autocontrole, elas vão tirando os medicamentos progressivamente. Hoje eu atendi uma paciente que ela tomava 2, 3 medicamentos, ela praticamente já tirou todos eles em aproximadamente 3 meses. E ela está muito bem, dorme muito bem, e ela está... eu já estou classificando meus pacientes o seguinte, você quer ficar do time da saúde ou do time da doença? Então, ela está saindo, já saiu do time da doença para o time da saúde. Eu também sou dessas, doutor. Eu já vai fazer 6 meses que eu estou tomando suplementação natural. É muito bom. Inclusive, à noite, o senhor passa um magnésio B6, que também dá um sono bem tranquilo. Eu passei a fazer atividade física. Eu reduzi açúcar. E eu melhorei muito com a redução do açúcar. Muito, muito. Porque muito excesso de açúcar, carboidrato, acho que isso também mexe, né, com o cérebro e com tudo, causa, acho que, ainda mais ansiedade. Então, é o que o senhor falou, é um comprometimento. Não existe a pílula mágica, né? Não adianta chegar lá no consultório e falar, doutor vai me salvar. Não, é a gente, tem que partir da gente, né? Essa mudança, essa transformação. Faço exercício também, o exercício ajuda muito. Eu faço no mínimo 1 hora de caminhada por dia, hoje não consegui, mas quando eu faço a caminhada eu durmo igual um anjo, eu nem vejo, a hora que eu deito, eu não acordo à noite. Então, são remédios, né, que a gente tem que aprender. A caminhada é um remédio, o sono bom é um remédio, a alimentação é um remédio. Esses são os verdadeiros remédios, né? E uma coisa importante, Daniela, são remédios naturais. E eu fico impressionado com o número de pessoas que elas não têm comprometimento. E elas vão pagar um preço. Porque informação, se você
cada um de nós, se quisermos aprender, é só ir no Google e perguntar como que eu faço para ter uma boa noite de sono. Cada pessoa tem essa informação. Agora, o que falta realmente é o comprometimento. E, por exemplo, há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, os trabalhos mostravam de pessoas que lidam com sono que aproximadamente 33% dos seres humanos no planeta Terra tinha algum distúrbio de sono. Hoje, as pesquisas demonstram que está entre 44% e 54%. Então, está aumentando. E incrível que pareça, as crianças entraram nessa onda. Antes era as pessoas acima de 45, 60, 70. Agora já tem pessoas com 10, 12, 14, 15 anos. Isso é um absurdo. Por conta do celular, imagino eu, do excesso de informações e de tudo mais. E principalmente as crianças, elas não têm um filtro, principalmente os adolescentes. Eu já atendi a adolescente, a mãe me levou, ela 14 anos, ela ficava uma média no celular de 10 a 14 horas por dia. A mãe dela, ela saía para dormir, por exemplo, tipo às 10 horas, ela ia, a mãe dormia, ela voltava para a sala e ficava. E de vez em quando a mãe acordava de madrugada e via lá no celular. Quer dizer, o prejuízo é muito grande para a mente, para a qualidade escolar dessa criança, dessa adolescente. Aí vai ser uma adulta depois ansiosa, né? Cada vez precisa ser adulto para ser ansiosa, não, que as crianças também estão ficando ansiosas, Uma né, coisa por conta disso. Você chamou muita atenção e a grande maioria não se dá conta disso. Eu vou dar uma informação de super importância. Vários trabalhos mostrando, por exemplo, a pessoa dormir das 22 às 6 da manhã, por exemplo. Só que muitas pessoas, por escola, tem muitas crianças, principalmente mesmo adultos, jovens, que moram em outras cidades, ou as escolas são muito... começa às 7 horas, por exemplo, e elas têm pessoas que acordam às 5 horas. Então, elas estão se privando de, por exemplo, das 5 às 7 horas, que é de fundamental importância para a consolidação de memória. Então, no sono não REM, principalmente o sono da madrugada, onde consolida mais a memória. Por exemplo, se você lê um artigo agora, à noite, depois que acabar a live, e você dormir bem até, por exemplo, às 7 horas da manhã, a consolidação dessa memória, por exemplo, pode atingir 70%, 80% ou até mais. Se você ler e não dormir bem, vamos supor umas 5 horas ou 6 horas, a consolidação da memória não chega a 10%, 15%. Até para aprendizado, você precisa de um sono restaurador. É por isso que as crianças as escolas estão tendo muita dificuldade, crianças com TDAH, enfim, uma série de fatores que levam a isso, né? Essa ausência do sono não consolida a memória, está cada vez mais difícil, né? Ensinar o aprendizado, o interesse das crianças pela escola, isso mexe com tudo, né? A falta do sono também mexe com o aprendizado. Tem alguns trabalhos mostrando que, como você chamou atenção, o TDAH e mesmo o aspecto autista, o que acontece? O ciclo do sono, principalmente ao nível de 2, 3, 4 anos de idade, ele tem menos quantidade de sono não REM. Um bebê que está no útero materno, ele tem praticamente mais de 12 horas de sono não REM, que é o sono profundo. E à medida que vai, com 1 ano de idade, ele tem eventualmente 11 horas, 10 horas. E uma criança nova que não tem um sono não REM, o que acontece? Ela tem maior chance de despertar ou acionar o gatilho para o déficit de atenção e o aspecto autista. Por quê? Porque não conseguiu completar satisfatoriamente o ciclo normal do sono. Então, para ver a importância, e se nós observarmos, há 20, 30 anos atrás,
se ouvia muito pouco sobre a síndrome do espectro autista e muito pouco também do déficit de atenção. Hoje, o número tem aumentado alarmantemente. Isso porque as mães, quando estão grávidas, elas nem sempre têm uma alimentação regular. A grande maioria, elas estão muito ansiosas, estressadas, elas não dormem como deveriam dormir, e quando elas não dormem, o bebê também não dorme. E aí, isso causa uma série de problemas de consequências, né? Com certeza. Tá. Alimentação de uma forma geral, doutor, o que a gente pode evitar, comer ou deve comer, né, para ter um sono bom? Como eu falei, a alimentação não só para sono, mas para ter uma imunidade, ter saúde, é tirar carboidratos simples, é tirar açúcar, tirar refrigerante, tirar suco em caixa, café, 2 xícaras por dia, o máximo 3, sem açúcar. Tirar farinha e tudo que tenha, farinha de trigo, principalmente tudo que tenha glúten. Álcool. O ideal é 0 ou próximo de 0. E procurar ter um equilíbrio entre o que eu denomino a alimentação arco-íris. Quanto mais cores numa alimentação, 5 cores pelo menos, numa refeição, um almoço, eventualmente um jantar. Tem crianças e tem muito marmanjo que não come frutas, que não come verduras e come praticamente carboidrato e proteínas. Então, isso aí vai levando uma degeneração do cérebro. E com a degeneração do cérebro, vai havendo pouca produção de neurotransmissores que acalmam a mente, que induzem ao sono, e com isso as pessoas ficam mais agitadas. Então, isso entra no círculo vicioso. E quando a pessoa não consegue romper esse círculo, isso perpetua. Aí vai ser aquela pessoa que vai ser remediada a vida toda, né? Vai remediando lá até uma hora que a conta vai chegar. Agora, doutor, é natural, com a idade, a gente tende a dormir menos? Antes eu queria dormir mais, agora 5 da manhã eu já estou querendo levantar. Tem isso? Existem a perda de hormônios no nosso corpo ao longo da vida que induzem ao sono? Por que as pessoas com mais idade têm um pouco mais de dificuldade para dormir? Como eu falei, um bebê ele tem 12 a mais horas de sono não REM. E os trabalhos dos cientistas mostraram que à medida que vai envelhecendo, vai diminuindo o sono não REM, que é o sono, como eu mostrei, eu comentei, que ele aumenta a vitalidade. É um sono que realmente ele faz com que a pessoa ela descanse e que ela tenha produção de serotonina, produção de hormônio do crescimento, de ocitocina. A partir do momento que a pessoa passa a envelhecer, principalmente depois dos 20 anos, 30, 40, 50, cada década, teoricamente, vai diminuindo a produção do sono não REM. E diminuindo o sono não REM, a pessoa não revitaliza, o corpo não cura, entre aspas, como deveria curar. E com isso, a pessoa vai perdendo a vitalidade e associado, vai diminuindo a produção também de melatonina, de serotonina, começa a ficar mais irritada e você pode observar, quando a pessoa, a grande maioria, chega a uma idade de 65 anos ou até mais, e elas não são produtivas, elas estão aposentadas, então elas não têm um propósito de vida. Elas não tendo um propósito de vida, elas ficam à espera ou à mercê dos acontecimentos. Então, elas não têm uma programação, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Elas, normalmente, grande maioria não lê, grande maioria não faz um trabalho voluntário, grande maioria não faz uma atividade física, e, com isso, vai degenerando o cérebro. O cérebro já tem uma degeneração como o corpo de uma forma natural, só que elas potencializam essa degeneração cerebral. E perdendo neurônios, principalmente na região pré-frontal, média, que é mais ou menos nessa localização, que é responsável pelo
produção do sono profundo. Então, uma pessoa que tem Alzheimer, que tem uma demência, então ela tem degeneração nessa área, vai produzir menos estímulos para que ela possa dormir. E isso é real. Tá. Quer dizer, ao longo da vida, naturalmente, a nossa dificuldade para dormir vai aumentando. É aí que a gente tem que aumentar o nosso cuidado ainda com a saúde, né? Porque a pessoa com mais idade tem menos melatonina, deixa de produzir muitas coisas, mas ela pode repor isso se alimentando bem, fazendo exercício, tendo uma vida ativa, né? Não ficar vendo lá Netflix, como muitas pessoas fazem, séries, consumindo, sem produtividade, né? Que nós podemos ser produtivos até o fim da nossa vida. Quer dizer, não adianta ir lá se entupir de remédio para dormir, eu sou aposentado, não vou fazer mais nada, aí começa a tomar um remédio para dormir e aí entra nesse ciclo. É assim que as coisas acontecem. Infelizmente é assim, e infelizmente também as pessoas não estão despertas para ter uma saúde. Elas, na verdade, elas imaginam que querem ser sadias, só que no dia a dia elas não têm comprometimento. Elas esperam se tornar sadias até o final da última expiração. Só que o grau de comprometimento com a saúde que eu vejo no consultório e o próprio na sociedade é mínimo. Então as pessoas elas entram numa vida de muita assim, de facilidades e quando as pessoas querem facilidades, o que a elas são induzidas? A ter vício. Elas são viciadas em estimulantes, são viciadas em bebidas alcoólicas, em cafés, em refrigerantes, em açúcar, que não deixa de ser estimulante, em farinha, que deixa de ser estimulante, e elas acabam não tendo um autocontrole. E quanto menos autocontrole, mais elas são induzidas a se viciarem em alimentos, se viciarem em drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, tanto as prescritas pelos médicos quanto as prescritas pelas gangues que induzem a tomar a cocaína, maconha e outras drogas a mais. Quer dizer, nós vivemos rodeados de muitos estímulos. É muito mais fácil eu entrar num lugar comum, que é viver, né, despreocupada com a alimentação. Aí quando dói a cabeça, vai lá tomar um remédio. Aí quando não dorme, vai lá tomar um remédio. Aí quando tem ansiedade, vai lá e toma um remédio. E aí a gente vai nesse ciclo. É isso que a gente tem que romper, entrar para o time da saúde. Mas o time da saúde é um time comprometido, né? Não é fácil, porque você tem que mudar hábitos. E para mudar hábitos, você tem que seguir essa rotina por algum tempo, porque geralmente a gente começa igual se alimentar bem. A gente começa a se alimentar bem e já desiste, né? A gente tem que persistir, porque é difícil para o cérebro também se acostumar com esses novos hábitos, mas ele se acostuma. Isso é importante, Daniela, por quê? Porque as pessoas estão, na verdade, condicionadas. E quando tem um condicionamento que é formado por hábitos, tem que ter muita determinação para fazer esse descondicionamento e redirecionar o condicionamento. Eu aprendi com o Dr. Larry Ribeiro, já faz mais de 30 anos, ele me falou uma vez, Eduardo, o fácil fácil, aprender é fácil. Agora, desaprender, que é justamente o que eu estou falando, é descondicionar, que é desafiante. Porque as pessoas, elas entram na zona de conforto. Elas entram no condicionamento e, como você muito bem chamou atenção, é muito mais fácil a pessoa tomar uma pílula para dormir do que ela fazer atividade física. Só que, é muito mais só que o preço a ser cobrado durante o trajeto da vida, e principalmente na velhice, vai ser muito grande. A promissória vai chegar. A conta vai chegar um dia, né? E a conta, quando a gente faz a ressonância e olha lá estampado, igual eu fiz a minha, e vi aqueles pontinhos brancos lá, você falou, nossa, Dani, seu cérebro
é lógico, é normal esse envelhecimento, mas o seu está ainda mais precoce por conta de estresse, de tudo. Aí assusta, que você fala, não, peraí, eu tenho que tomar uma atitude, né? Eu tenho que melhorar hábitos, eu tenho que... Então, é só quando a gente vê aquela foto estampada do nosso cérebro ali, é que a gente se preocupa. E talvez as pessoas nunca vejam ou não saibam como está o cérebro delas, né? Mas quando eu vi, eu realmente despertei e hoje eu posso dizer que eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. É importante as pessoas, assim, a grande maioria das pessoas se conhece. Desde uma criança, um adolescente, um adulto, sabe que não está bem. Por exemplo, se você não dorme bem, é porque tem alguma coisa que está disfuncional. Se Uma você coisa vê a natureza, praticamente todos os seres primatas e seres vivos, inclusive até vou mais longe, as árvores. Se observa as árvores, quando chega à noite, as folhas caem. Elas estão, teoricamente, dormindo. E os seres, os animais, todos, as espécies animais, elas precisam de sono. E se você não está dormindo bem, é você procurar identificar o porquê que não está acontecendo. Por exemplo, se você toma muito café ou substâncias que têm cafeína, tem pessoas que são altamente sensíveis à cafeína depois das 13 horas, então muda esse hábito. Se você come demais à noite, eu atendi essa semana uma menina, eu chamo menina porque está há 21 anos, ela está fazendo faculdade, ela chega na cidade dela às 21 horas, não, 20 não, 23h30, e depois ela vai jantar. E ela acorda em torno de 5h30, 6 horas. Então, é lógico que ela trabalha, ela é uma pessoa dedicada, só que ela está se sacrificando e sacrificando a saúde e o cérebro dela, porque ela come muito tarde e ela dorme mal. E aí, a longo prazo é que a conta vai chegar, não é fácil. Doutor, e rapidinho, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, porque vai dar 1 hora de live. E as pessoas que trabalham à noite, que têm que trabalhar ou que têm que acordar 2 da manhã, elas vão ficar com a saúde comprometida? Infelizmente, vão. Todas as É, pessoas que mudam o ritmo circadiano, é um ritmo natural. Como que é o resumo do ritmo circadiano? A hora que você vê a luz do dia, você diminui a produção de melatonina e aumenta a de cortisol. A hora que chega à noite, escuridão, é o contrário, você aumenta a produção de melatonina e diminui de cortisol. E essas pessoas têm esse ciclo do sono totalmente trocado. E, com isso, elas produzem muito cortisol, pouca melatonina, e quando produz muito cortisol, como eu mencionei anteriormente, elas estão produzindo pouca serotonina. Então, elas estão mais ansiosas, mais tensas, mais estressadas, só de não dormir. E, além disso, elas estão cansadas e, como nós não comentamos, vamos falar rapidamente, elas estão deixando de fazer a limpeza do cérebro, que se chama glinfagem. Foi descoberta a linfagem em 2015. É o sistema linfático que tem no cérebro e ele é dado à noite, principalmente no sono profundo. O metabolismo do corpo e do cérebro, ele produz lixo metabólico. E as pessoas que não dormem satisfatoriamente não tiram esse lixo e esse lixo ajuda a formar proteínas beta-amiloide e emaranhado sal, que vai contribuir para a formação de demência e Alzheimer. quer dizer, não tem jeito. A natureza dá um recado para a gente. A noite foi feita para dormir, né? De dia foi feito para a gente ficar acordado. A gente acaba trocando esses ciclos por conta da sobrevivência. Muita gente precisa trabalhar à noite. E a gente precisa que pessoas também estejam trabalhando. E essas pessoas acabam sacrificando aí a própria saúde para poder trabalhar. É a realidade, né, doutor? Mas fica o Infelizmente, recado. Só para quem não pegou o comecinho da live, só para reforçar lá o protocolo do sono. Então, 1 hora, como é que é? 1 hora antes não pode ligar o celular. Desliga o celular 1 hora antes de desligar a dormir. tela, Desligar qualquer tela, qualquer, televisão e tudo. Aí, qualquer tela. aí deu o horário de dormir e vou pro quarto. Aí no Mas antes disso, quarto não pode ter luz. 3 horas antes de programação para o quarto, parar de comer. 3 horas antes de dormir, Evitar, não pode comer. evitar de tomar muita água à noite, para não ter o despertar para urinar. Quarto, Entendi. um bunker, entre aspas,
para dormir. Então, não é para ler, para assistir televisão, para ouvir rock, pode até ouvir uma música relaxante. Temperatura agradável, de preferência próximo a 22, 24 graus, para a maioria das pessoas, é lógico que tem variação. Nada de luz, prova de som e relaxar a pessoa, fazer uma oração, meditar, de preferência, logo antes de dormir. E aí o sono, que é um remédio, né? Como o senhor escreveu esses dias, o sono é o banquete da vida, né? É mais importante, no começo da live, o senhor falou, é mais importante que a alimentação e que o próprio exercício físico, de tão importante que o nosso sono é. Só que, infelizmente, a grande maioria das pessoas, mesmo que tenha essa informação, despreza esse comprometimento de ter um bom sono e um sono restaurador. Estão se privando disso, né, doutor? A gente vai encaminhando já para o fim da live, mas eu quero convidar o senhor para voltar mais vezes e queria que o senhor escolhesse o próximo tema já, na próxima live, do que a gente pode falar. Para quem está assistindo, já está ligado. O que nós podemos falar é como revitalizar seu cérebro e como ter um envelhecimento cerebral saudável. Isso é possível, mesmo que você chegue aos 100 anos, aos 103 anos, como Oscar Niemeyer, ainda produzia, trabalhava como arquiteto, trabalhou como arquiteto. Então, é possível, se você se cuidar, ter o cérebro saudável até 100, 105 ou mais anos. Olha que bom, vamos falar disso na próxima live. Depois eu agendo uma data com o senhor. E assim a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço, doutor, por o senhor dispor aí do seu tempo, que eu sei que é sempre muito corrido. E que a gente possa dormir bem, né? Não só hoje, mas todos os dias. Agradecer pela informação, por o senhor estar aqui doando o seu tempo para nos ensinar. A gente agradece muito. E na próxima live estaremos juntos, então. E a live vai ficar disponível depois aqui no Instagram, depois no YouTube, lá no Dani Golfieri Conecta, para quem perdeu, vai poder assistir. Eu agradeço, acho que vai dar o horário aqui para a gente encerrar. Obrigada, viu, doutor? Obrigada de coração por senhor compartilhar tanto ensinamento com a gente. Obrigado a você e aos participantes. Tá. Obrigada, então a gente se vê na próxima live, vocês vão ficar sabendo lá no meu Instagram quando o doutor volta, porque agora essa parceria não tem jeito, doutor. Já está firmada essa parceria, as pessoas esperam, as pessoas gostam, e é tão bom a gente poder divulgar assuntos que levem a qualidade de vida, ao bem-estar. Acho que esse é um dos meus propósitos de vida também, poder ajudar a trazer essas informações para o público. Agradeço demais você que participou e também o senhor, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Desligando aqui. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Durmam bem, hein? Durmam bem. Tchau, tchau.